Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá! A aula de hoje é uma aula voltada à segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. Reforma religiosa. É a temática da aula de hoje. E aí eu trouxe para vocês uma imagem, né, que retrata aquele contexto histórico da época, né, que envolve a questão da reforma religiosa. Os movimentos religiosos que culminaram na grande reforma religiosa do século XVI tiveram início desde onde? Da metade, do início, né, da Idade Média, através dos teólogos, né, John e Jan, né. Esses movimentos foram reprimidos, mas na Inglaterra e na Boêmia, né, que hoje é a República Tcheca, os ideais reformistas, perseveraram, né, em circunstâncias ocultas as tendências que fizeram romper revoltas religiosas na Alemanha. Em questão dessas revoltas religiosas é o seguinte: esse movimento, né, o movimento religioso, foi um movimento que contrapôs, basicamente, a igreja que tinha a força política da época, né, que era a Igreja Católica. E aí movimentos religiosos surgiram no intuito de reverter o cenário histórico, político e geográfico da época, no sentido de propor ações para reverter todo esse poder histórico, né, que a Igreja Católica tinha na época. E aí esses movimentos, eles surgiram basicamente ali naquela área, naquela região ali, e se expandiram para várias áreas do continente europeu. Vamos dar continuidade. Surgindo na Inglaterra e na Boêmia, né? No começo do século XVI, a igreja passava por um período delicado. Por quê? Devido à venda de cargos eclesiásticos e de indulgências e o enfraquecimento das influências papais pelo prestígio crescente dos soberanos europeus, que muitas vezes influenciavam diretamente nas decisões da igreja, proporcionaram um ambiente oportuno ao movimento reformista. Naquele momento, a igreja estava num sentido de vendas de indulgências e também de cargos eclesiásticos. Além de tudo, havia todo um contexto, né, em que a população da época estava contra, e aí tudo isso contribuiu com o momento, né, de várias manifestações, o momento de surgir uma reforma religiosa, a partir, né, de todas essas ações da igreja da época, a partir de todas essas ações voltadas, né, contra a população. E aí a população, somente, né, a classe que naquela época, a classe política e econômica naquela época, que tinha um determinado poder, achando, né, contrário a essas ideias, né, criaram todo esse objetivo, né, de todo esse movimento religioso. Vamos dar continuidade. E a partir, então, do chamado movimento reformista. No final da Idade Média surgiu o quê? Um forte espírito nacionalista que se desenvolveu em vários países, né? Onde a figura da igreja, ou seja, do Papa, já estava em descrédito, né? E o que aconteceu? Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas, né? Empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a igreja em situação de subordinação. Então, um dos motivos é a questão da ideia nacionalista que surgia naquele período, né? Além de tudo, os olhos se voltaram para um grande patrimônio da igreja que despertou a ambição de monarcas, né, e nobres, né, basicamente vindos, né, no sentido de quê? De nobres havidos, né, em quem anexar as suas terras às grandes ricas propriedades da igreja, que perfaziam 1/3 do território da Alemanha e 1/5 do território da França. Naquele período, então,
no contexto histórico da época, a igreja detinha grande propriedade. Além da grande propriedade que a igreja detinha também uma grande força política anterior anterior a esse momento. E aí tudo isso, né, despertou, principalmente essas terras, essas propriedades da igreja, despertou um certo interesse por meio daqueles, né, por meio de alguns reis, de alguns monarcas, né, que queriam essas propriedades e que olhavam essas propriedades como áreas de expansão do seu poder. Vamos dar continuidade. E além de tudo, sem contar, né, com a isenção de impostos que esse território eclesiástico... Então, assim, havia também uma isenção de impostos, né, que aumentava ainda mais o interesse, né, desses mais abastados, no caso, no sentido desses nobres, né. E observa-se o que? Nessa fase, o surgimento de uma nova classe social, né, que na Itália era formada pelos banqueiros e comerciantes poderosos. É o que eu disse para vocês anteriormente, né, essa classe social que não concordava com esse poder econômico da igreja. Mas essa classe social não era tão religiosa quanto da Alemanha, né, para o qual a religião tinha um significado muito mais, com poder, né, mais poderio. Né? O espírito crítico, né, do humanismo e o aperfeiçoamento da imprensa, o que aconteceu? Contribuíram com a difusão das obras escritas, entre elas a Bíblia. Então, muitos desses líderes, eles se revoltavam somente no sentido de que a igreja, havia uma isenção de impostos pela igreja, né, daquele período. Então, eles, além de deter uma grande propriedade, terras, né, em várias partes desses países, ainda tinha a isenção de impostos. Quando se fala de isenção de impostos, nossos alunos e nossas alunas do EJA, nós estamos falando de quê? De que não era cobrado tributos, valores, nem impostos pela igreja. Então, eles tinham, né, além de deter o poder, eles tinham também várias propriedades onde não se era cobrado imposto, tudo isso causando um certo olhar, né, diferente por meio dessa nova classe social que estava surgindo, né, que eram os banqueiros, os nobres, e essa classe social não tinha religião como força, então eles não tinham um olhar religioso para as situações, né, do mundo. Vamos dar continuidade. Além de tudo isso, o que aconteceu? Ao traduzir a Bíblia para outras línguas, vislumbrou-se o quê? A possibilidade dos cristãos e não cristãos interpretá-la, né, sem mediação. Porque naquele momento, segundo a igreja daquele período, apenas os padres tinham, né, a condição de de interpretar a Bíblia, né? E aí o que acontece? No sentido de reconhecimento imediato sobre o cristianismo e suas verdadeiras práticas, né? Então o ponto de partida da reforma religiosa foi o ataque de Martinho Lutero em 1517, né? A prática da igreja de quê? De vender indulgências, né? Martinho Lutero era um monge da ordem católica dos agostinianos, nascido justamente em 1483 na Alemanha, né? Então, assim, após os primeiros estudos, Lutero matriculou-se na universidade, né, em 1501, onde se graduou em artes. Então, para Lutero, ele não concordava com a ideia da venda das indulgências. Então, ele não concordava com essa ideia. Ele não concordava com o sistema que tinha na igreja naquele período. E a possibilidade da Bíblia ser difundida em várias outras línguas, né? E também a possibilidade de outras pessoas terem acesso ao estudo e à interpretação dela, contribuiu também para essas ideias da chamada Reforma Protestante. Vamos dar continuidade. E aí eu trago para vocês uma imagem de Lutero, né? Essa imagem é a imagem de Lutero, que foi esse reformista daquele período. Então, após passar por alguns anos, né, no mosteiro, estudando o pensamento de Santo Agostinho, foi nomeado o quê? Professor de teologia da universidade, né? Então, Lutero, ele foi nomeado, né, professor de
teologia. Além de tudo, ele tinha, né, algumas ideias de Jan Hus, né, sobre a questão da liberdade cristã e a necessidade de reconduzir o mundo cristão à simplicidade da vida, né, dos primeiros apóstolos, né, a ideia de mudança, né, e através de um exaustivo estudo, Lutero encontrou respostas para as suas dúvidas, né, elaborou 95 teses, no qual vamos citar 3 nesse momento. Por exemplo, a tese 21, Lutero diz, né, que estão errados os que pregam as indulgências e afirmam, né, ao próximo que ele será liberto e salvo, né, de todo castigo dos pecados cometidos mediante indulgência do Papa, né? No caso, é um valor pago para a salvação. E a tese 36 é o seguinte, que todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem um total perdão dos pecados e, consequentemente, suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Então, fala questão sobre relacionado à própria indulgência, né? E a tese 43 é de ensinar os cristãos a questão da própria questão de comprar as indulgências. Então, essas teses de Lutero, se a gente for fazer uma análise, principalmente dessas 3 aqui mencionadas, são teses que ele aponta, ele é totalmente contra essa ideia de ser comercializada a salvação. Então, para Lutero não era algo comum, não era algo correto de ser feito, e aí a partir dessas ideias, a partir desses pensamentos, ele propõe toda essa reforma, né? Ele propõe toda essa mudança no olhar e na visão religiosa do momento. Vamos dar continuidade. E ele vê, né, ele trabalha com a ideia do homem como protagonista da história e também trabalha, né, com a ideia também, né, como principalmente os ideais reformistas religiosos, né? Então Lutero ele tem toda essa ideia, né? E tem a ideia também da chamada revolta social, né? Por quê? Justamente contra a exploração da igreja, né? Além de tudo, né, também Lutero se preocupou em defender as aspirações feudais e a questão, né, da chamada reforma religiosa, né? Vamos falar agora sobre a questão do calvinismo, né? O calvinismo ele foi ocorrido, né, um desdobramento da reforma luterana, né? Esse movimento calvinista ele foi uma das principais correntes surgidas da reforma protestante, né? A Suíça, né, criada após sua separação do Império Romano, teve contato com as ideias de Martinho Lutero, né, e com a ideia através da pregação feita pelo padre, né, Ulrich, né? E essas ideias calvinistas, inclusive eu trouxe para vocês essa imagem aqui, né, de Calvino, né, João Calvino. E a partir dessas ideias, o que surgiu, né? João Calvino ele foi perseguido, né, justamente pelas ideias, e segundo Calvino o princípio, né, da predestinação absoluta, né? Era a ideia que ele vem com a ideia da chamada predestinação, né? E segundo alguns estudiosos, Calvino, né, como por exemplo o Weber, né, o elogio feito ao trabalho e à economia fizeram com que grande parte da burguesia europeia simpatizasse com essa ideia calvinista. Então, Lutero, que foi esse reformista, que foi totalmente contra as ideias da igreja daquele período, principalmente pela venda da salvação, segundo essas ideias, pelas indulgências, e Lutero propôs 95 teses contra essas ideias. A partir das reformas das ideias de Lutero, surgiram outras correntes protestantes, como a de Calvino. Calvino tinha uma ideia voltada chamada predestinação e tinha também alguns princípios relacionados com a questão da economia, né, financeira. Por isso que despertou o interesse de algumas pessoas, de alguma parte da burguesia daquela época, principalmente aquelas pessoas que detinham o poder financeiro. Vamos dar continuidade. E agora, vamos então fazer uma atividade. Resolução de atividade. 5.
As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra a venda de indulgências e autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. A resposta correta é A. Então, entre assim, as ideias, assim, um dos motivos da chamada, né, da Reforma Protestante é justamente isso, né, essa questão, né, contra a venda das indulgências. Então, a resposta correta é a alternativa A. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira.